ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal de streaming da Mega Brasil, eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA Especial que fazemos como um pré-lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa produzido pela Mega Brasil. Chegamos ao programa final, essa maratona que começou aí no início de maio. Conversamos ao longo desses dias todos, desses 10 dias, conversamos com os repórteres que integraram o nosso time de reportagem, as matérias que você vai encontrar no Anuário da Comunicação Corporativa, querendo saber deles os detalhes dos bastidores, como é que foi a dinâmica da reportagem, os desafios, as surpresas. E hoje eu tenho mais uma vez aqui comigo ele que a gente pode chamar que é o latifundiário desta edição, Dário Palhares, que assina 3 das 10 matérias que você vai encontrar nesta edição do Anuário da Comunicação Corporativa. Dessa vez a gente vai conversar sobre a reportagem que focou os 20 anos da Abracom, a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, que nasceu e teve a sua primeira edição, a sua primeira reunião, melhor dizendo, dentro do Congresso da Mega Brasil. Dário Palhares, muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez nesta edição do Comunicação SA Especial. É um prazer, Marcão. Muito bem. Ô Dário, como é que foi a recepção ao tema? É um tema bastante, no meu modo de ver, desafiador, porque é contar a história de alguma coisa que muita gente conhece. A gente tem muitos atores vivos ainda, muitos atores não só vivos, mas muitos atores na ativa. E a gente conhece, a gente fala muito sobre a Abracom, enfim. É um tema que está quase que no nosso cotidiano. Eu imagino que isso seja um desafio para um repórter, para um jornalista, escrever uma matéria sobre isso. É verdade ou não? Enfim, é uma história recente, como você mesmo observou. A Abracom, a semente da Abracom, ela foi lançada acho que durante o 4º Congresso. Sua memória é melhor que a minha. Da Mega Brasil. Em 2001, em abril de 2001, num bate-papo entre o Eduardo Ribeiro, né, o Edu, e 2 grandes executivos do setor e tal, eles se queixando lá, o setor está desunido, etc., está à deriva. E o Edu, que tem uma experiência como líder sindical, né, como dirigente sindical, colocou ali uma coisa óbvia até para eles, né? Escuta, em vez de vocês ficarem chorando, vocês não somam forças, montam uma entidade e tal. E foi o ponto de partida da Abracom, que surgiu em 2002. Né? Enfim, mas é uma história mais ou menos conhecida, mas tem os bastidores, enfim, da criação, etc. E aí vocês têm sempre que pegar ali algum temperinho, alguma coisa ali que não seja tão conhecida, enfim, até para tornar o texto mais interessante. E acho que eu até me desempenhei bem no cumprimento dessas funções. Você gosta desse estilo de matéria? Gosto. Eu inclusive, agora há poucos meses, eu terminei o livro de uma empresa importante, né, que é produtora de insumos farmacêuticos, né, e aí, só que aí foi um trabalho bem mais demorado. Eu tive que voltar no tempo aos anos 70, né, e aí pesquisas em arquivos de jornais, etc. Mas eu já desenvolvi uma técnica aí de apuração, né, além de entrevistas, claro, né, uma técnica de pesquisa aí que me ajuda bastante. Mas projetos assim, reportagens de memória, resgate de histórias curiosas, sempre me atraiu. De histórias, né? Sim, de preferência de boas histórias. De boas, né? histórias, é verdade, né? Agora, a Abracom, ela é uma instituição muito marcada por uma geração. Como é que você estruturou a sua matéria? Você vem tomando do início, como é que está a Abracom hoje? Quem são as pessoas que hoje gravitam na Abracom? A gente conhece um deles, Daniel Bruin, né, o nosso querido Daniel Bruin da XCOM, que está à frente hoje da instituição. Mas como é que você estruturou a tua matéria?
basicamente eu dividi em 2 blocos, né? Um falando das novidades de projetos aí do Daniel, que está à frente da Abracon, né? Aliás, até é curioso, né? Ele participou da cobertura da criação da Abracon em 2002, quando era editor de marketing da Gazeta Mercantil, né? E um pouco menos de 20 anos depois, ele assumiu o comando da entidade. Enfim, a Abracon aí está com várias novidades aí prestes a serem anunciadas, etc. Então vai ser um texto ali factual, falando aí do movimento, etc. E depois aí um texto ali, assim, esse sim centrado na memória, né, com depoimentos dos ex-presidentes, também do Daniel, claro, né? E de mais 3 figuras que tiveram um papel importante. Um é a Rosana Monteiro, da Ketchum, que ela era a favorita para ser a primeira presidente da entidade e tal. Enfim, mas aí ela preferiu indicar o João Rodarte, porque ela achava que um dos desafios, né, da entidade era conquistar espaço no setor público, né, e o João tinha esse perfil, etc. O João aceitou e eles trocaram de cargo. Ela de início seria a presidente e o João o primeiro vice-presidente. Eles trocaram, né? O Carlos Carvalho, que faz parte da história da Abracon, há mais de 20 anos, saiu recentemente, né? Da entidade, história viva, do dia a dia da Abracon, né? Era a cara da Abracon. E o padrinho da Abracon, que é o companheiro Eduardo Ribeiro, né? Que deu a ideia, né? Colocou ali a proposta ali. Deu a sua pitada no cafezinho que rodou ali. Inclusive o Edu, ele participou, acho que das 2 primeiras gestões da Abracon. Depois ele chegou lá para a turma e falou: olha, eu ajudo mais fora do que dentro. Boa sorte, quando precisarem, né, de mim, estou aqui. A gente tem uma história muito próxima da Abracon, até porque eram todos amigos ali, né? E como é que foi a receptividade junto aos... Porque fonte é uma coisa que você já teria aos baldes ali, né? Acredito eu que seja um desafio não só escrever, mas estabelecer quem que eu vou ouvir, né? E como é que foi essa escolha? Foi no papelzinho, você botou o nome de todo mundo num copo ali, aí foi puxando? Não, aí foi a definição foi mais fácil, né? O Daniel, né, e todos os antecessores, né, na presidência, né, o Eduardo ali, que de certa forma foi o pai da criança, o Carlos, que foi o principal executivo, né, durante muito tempo na Abracon, e a Rosana, que também ela foi uma das fundadoras, ela participou inclusive do processo, é um case curioso, a escolha da nomenclatura, né, do business do setor. Agência de comunicação. É uma história engraçada, uma reunião lá que durou horas. Ela conta os detalhes. Né? Um se definia, a empresa X se definia como agência de comunicação, a outra era consultoria institucional, consultoria de RP. Ela falou, gente, com tantos sobrenomes, nós não vamos a lugar nenhum. Né? Pegando um pouco esse fato relatado por você e pela Rosana, eu acho que assim, o resgate de fatos históricos, quando são contados pelos seus próprios agentes, eles acabam tendo enveredar por uma conversa, às vezes longa, agradável, na maioria das vezes longa, né? E exige muita disciplina por parte do jornalista, para que ele não perca ali, não se perca em inevitáveis devaneios, né? Você se viu diante desse cenário em algum momento e que cuidados que você acabou adotando para ter uma apuração mais objetiva e mais pragmática? É um esforço isso, não é, Darinho? Olha, enfim... Ou é um esforço para mim, para o Darinho é tranquilo. Não, é a questão de método, né? Como eu falei, eu fiz pesquisas, jornais da época... no Google, enfim, textos da época falando da criação da Abracon, e depois ali fiz uma lição de casa extensa ali, as principais iniciativas da entidade ao longo da história, né? Como eu disse, os entrevistados já
não tinha nenhuma surpresa, né? Enfim, bom, eu vou falar, por exemplo, com o João Rodarte, que foi o primeiro presidente, enfim, identificar o período que o Brasil vivia na época, os principais feitos da gestão dele, os principais projetos, inclusive projetos até que não vingaram, etc. Aí já deu... Enfim, depois de todo esse trabalho, um trabalho... Você conta também coisa que não deu certo? Tem algumas coisas que não deram certo. Por exemplo, na primeira gestão, o João ele foi o presidente de 2002 a 2004. Ele foi o único presidente que cumpriu apenas um mandato, né? Porque os presidentes eles cumprem mandatos 2 anos, depois têm direito a mais 2 anos. O João se comprometeu lá atrás, olha gente, eu vou estar no projeto e tal, mas só por 2 anos, etc. Tem lá a CDN para cuidar e tal, tudo bem. E, por exemplo, acho que ele tentou alguma iniciativa na área de planos de saúde, planos de previdência privada para os associados, aí, que não deu. Não deu samba. Disso também, né? Sim. A gente, em geral, só conta coisa que deu certo, né? Por exemplo, outro também, o Zé Luiz Schiavone, que foi o sucessor do João. O Schiavone, ele costurou uma parceria com a USP para um curso ali, para a formação de mão de obra especializada para as agências. Aí, que fazia sentido, né? Iniciativa muito, muito bem bolada, mas na prática não rolou. Muito bem, a gente está conversando com o Dario Palhares nesse nosso último encontro do Comunicação SA especial, que antecede ao lançamento do Anuário da Comunicação Corporativa. Falamos sobre a terceira matéria assinada pelo Dario Palhares, que fala sobre os 20 anos da Abracom, a Associação Brasileira das Agências de Comunicação. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade desse nosso encontro com o Dario Palhares. Até já! Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração.
E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal de streaming da Mega Brasil. Estamos de volta com o Comunicação SA Especial, esta última edição da série que fizemos desde o início de maio, resgatando os bastidores das reportagens que compõem o conteúdo da 13ª edição do nosso Anuário da Comunicação Corporativa. Hoje eu recebo mais uma vez aqui Dário Palhares para falar de mais uma matéria que ele assinou, a terceira das 3 que ele assina entre as 10 que estão no anuário, que conta os 20 anos da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Resgatar a história sempre traz coisas curiosas e inusitadas, né? Como é que foi? Você conhece muita coisa da Abracom, né? Você conhece muitos atores, muitos protagonistas da instituição. Chegou houve um momento em que você se deliciasse com a conversa, coisas que você resgatou na sua memória estavam perdidas, ou coisas inusitadas que foram colocadas diante de você na matéria? Não? Assim, principalmente ali nos primeiros anos da entidade, ali a questão ali o favoritismo na Bolsa de Apostas para a primeira diretoria, era a Rosana, o nome ali indicado, aí ela resolveu passar a bola para o João, mas a Rosana meio que ali, olha, não, tudo bem, mas agora não vai dar, mas daqui na próxima, quem sabe eu assumo. Nunca assumiu, mas embora tenha dado uma contribuição enorme para a entidade, né? Depois, lá em 2004, por exemplo, o bastidor, né? O João queria, segundo o Schiavone, que foi o sucessor do João, o João tentou, parece que de novo, convencer a Rosana, não conseguiu, aí queria o Mauro Lopes, mas o Mauro, não, aí veio o Schiavone, né? Tinha feito um belo trabalho na expansão, né, do quadro de associados, né, etc. Mas aí teve também uma crise em 2003, ali houve um período ali de instabilidade e tal, foi superado, etc. Mas cases interessantes, né? Quer dizer, toda essa trajetória você conta na sua matéria, né? Inclusive esses períodos mais conturbados, porque isso faz parte da história. Sim, claro. Também, né? Era uma entidade que estava em consolidação, isso ainda em início de trajetória. E a instituição hoje ela é um case de sucesso, podemos dizer assim, está consolidada, então por que não contar também esses bastidores, né? Houve algum momento que você identificou na sua matéria de virada da associação? Porque toda a instituição tem isso na sua história. No começo é uma dificuldade, acredito eu, de se organizar, de engajar pessoas, e aí a coisa começa a caminhar, mas às vezes tem um ponto de virada. Isso chegou a ser identificado por você? Né? Olha, teve um período, uma crise em 2003, gerada aí por uma licitação, uma licitação não de acordo com os parâmetros, enfim, que foi gerada pela SECOM. A SECOM encarregou ali, pediu para a Abracom, enfim, para que algumas associadas apresentassem ali propostas para a divulgação da campanha da reforma da Previdência do primeiro mandato do Lula, e o trabalho que tinha que ser executado rapidamente e tal. Aí houve questionamentos na entidade sobre o vencedor
quase licitação, né? Porque não foi efetivamente, oficialmente uma licitação. E houve ali alguns questionamentos e tal, mas aí o João Rodarte brilhou, enfim, deu completa transparência, né, ao processo que havia sido convocado pela SECOM, e desde então a entidade só fez ganhar novos associados. Tá, aí Foi um momento importante. Chegamos então, vamos dizer assim, no momento mais atual da SECOM. Aliás, nesse aspecto das concorrências, há de se registrar aqui para uma questão de justiça o papel que o Carlos Carvalho fez durante o período em que ele esteve como executivo da instituição, um período de amadurecimento nessa relação das agências de comunicação com a comunicação pública, com as relações governamentais, não é isso? Como você descreveria esse ator especificamente? Falamos aqui falamos do João Rodarte, citamos também o Schiavone de passagem, mas o Carlos esteve muito tempo à frente da Abracom, quase que todo o seu período, né? Sim, praticamente toda a trajetória. O Carlos, ele entrou, na verdade ele foi o segundo executivo, né? Ele substituiu uma colega, que era uma apresentadora da Globo, se não me engano, ficou pouco tempo no cargo, e ela saiu, ela voltou para a Globo, ela havia trabalhado na Globo, recebeu um convite, e aí indicou o Carlos. Ficou na dúvida. Globo, Abracom, resolveu ir para a Globo. Muito bem. Mas o Carlos, ele começou como secretário, tal, e enfim, e ele, desde o início do Abracom, a Abracom, ela surge ali, uma das principais bandeiras era garantir acesso às agências de comunicação, às agências de relações públicas, né, no setor público. Isso. Né, que era um feudo exclusivo ali das agências de publicidade. Né? E ela logo nos primeiros anos, ela já conseguiu espaço, principalmente graças principalmente a partir do segundo governo Lula. Uhum. Todos os entrevistados, eles destacam a boa relação com Franklin Martins, o titular da SECOM, e o vice, Ottoni Fernandes, dois jornalistas de mão cheia, o Ottoni já falecido. Aliás, no período do Franklin Martins, o trabalho de comunicação do governo como um todo foi um case de sucesso também, né? Sim. Enfim, já ali no primeiro mandato do Lula, quando a SECOM era comandada pelo Gushken, de início, e um publicitário era o vice ali, enfim. Mas a relação, né, o espaço ali que as agências conquistaram ali nessa seara pública, ele foi ali, teve ali como marco ali a segunda gestão do Lula, né? E já nesse período o Carlos, ele havia começado, acho, como secretário-geral, alguma coisa assim, um cargo mais do dia a dia da entidade, ele já foi sendo promovido, tanto que no final ele era presidente executivo. Exato. O que garantia status a ele, né, para sentar, né, com grandes clientes, enfim, grandes autoridades. Perfeito. Né? Uhum. E finalizando essa trajetória, a Abracom de hoje, que trouxe para você de novidades? Porque até a história em si a gente conhece, porque vivenciamos muito de perto. A entidade cresceu e isso distancia um pouco quem não está debaixo daquele guarda-chuva no dia a dia, enfim, nós que somos observadores, né? Como é que você encontrou essa nova Abracom? Cheia de projetos, o Daniel, por exemplo, ele deve anunciar nos próximos meses aí uma novidade aí, que já começou a ser debatida, acho que na gestão do Ciro Dias Reis, à frente da entidade. O Ciro, se não me engano, acho que foi de 2008 ou 2012, que é a certificação de agências. Né? Enfim, eles estão em negociações avançadas com o ICCO, vão ser, acho que, dois tipos de certificações, uma mais simples, outra mais complexa, tal. E a entidade também, ela está buscando aí, já é uma briga aí,
uma questão aí que vem sendo abordada há alguns anos, que é a relação com os chamados departamentos de compras, né? Sim. Que deu origem, se não me engano, em 2017, na gestão da Cláudia Rondon, aos 10 passos, né, para uma concorrência justa. Já acho que há 2 ou 3 anos, com o Daniel à frente da entidade, o discurso endureceu, respeite as agências, né? Me lembro de uma peça lá, a forma como você conduz uma concorrência diz muito a seu respeito, etc. E agora está havendo uma aproximação é uma associação que reúne aí milhares e milhares de profissionais de compras, né? E a ideia, segundo o Daniel relatou, é inclusive promover um evento conjunto com essa associação, com esse clube, né? Clube de compradores, agora provavelmente no segundo semestre. Então tem muitas novidades. Para a gente encerrar, Dario, uma das matérias que você fez e sobre a qual a gente conversou aqui, ela dizia a respeito à chegada dos gringos que vinham aqui já com aquela sede de aquisição e de fusão, enxergando no mercado brasileiro da comunicação corporativa algum sentido de expansão para os seus negócios. Você acha que agora, com esses próximos passos da Bracon, isso deve consolidar ou profissionalizar mais o mercado ao ponto de que se torne mais interessante e que se facilite mais essa relação comercial entre grupos internacionais e as agências brasileiras? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que também outro projeto recente da nação são as normas, né? As normas para elaboração de contratos, né? Enfim, até o trabalho que o Daniel está executando e foi destacado, né, por pessoas, entrevistadas até de outras reportagens, né? Trabalho aí na área de compliance, enfim, eu acho que certificação, né? Vai dizer o quê, né? Enfim, um mercado que, inclusive, a certificadora é a ICCO, né? International Communications Consultants Organization, tal. Enfim, é uma referência internacional. Isso aí vai qualificar aí, sem dúvida, o mercado brasileiro, vai valorizá-lo aos olhos aí de investidores internacionais, não tenho dúvida. Muito bem, chegamos ao final deste encontro com o Dario Palhares, para encerrar com chave de ouro. Dario, muito obrigado por você participar mais uma vez. Um prazer. Do nosso Comunicação SA. Amanhã tem o lançamento oficial do Anuário da Comunicação Corporativa, da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa. Quando eu receberei aqui no Comunicação SA Especial, Adriana Teixeira, a editora do Anuário, o Eduardo Ribeiro, que é o diretor da Mega Brasil, responsável pelo projeto, e Maurício Bandeira, que é diretor do Instituto Corda, que responde pela elaboração da pesquisa a pesquisa de mercado, que tradicionalmente nós apresentamos na edição. Terminamos aqui essa jornada, quero agradecer a vocês que estiveram conosco até aqui. Amanhã temos a última edição desta série com o lançamento do Anuário da Comunicação Corporativa. Fique antenado, fique antenada. Temos amanhã, portanto, um novo encontro para o lançamento oficial do Anuário da Comunicação Corporativa 2023. Até lá!